Olá, boa tarde a todos e não todas. Hoje vamos falar sobre o real, o simbólico e o imaginário no mundo, a partir da psicanálise, tal como Lacan nos ensinou a conceber esse mundo. Bom, enquanto as pessoas estão aqui chegando, queria falar, comentar sobre essa nossa atualidade, essa nossa atualidade espantosa, porque nada nos dados da pandemia demonstra que há uma queda de casos novos ou de que há uma queda das mortes ou que há uma queda da contaminação. A curva só faz aumentar e há essa espécie de negação dessa euforia das pessoas indo para as ruas, das escolas pensando em retomar as aulas das crianças. Gente, isso é um absurdo. Por favor, fiquem em casa. Não só por vocês, como por seus filhos, seus pais, seus amigos, os profissionais de saúde, enfim, todos aqueles que, sendo do grupo de risco ou não, podem virar mais um número, Um número porque a morte continua rondando e a doença também. Eu soube de casos assim que foram muito graves e que tiveram sequelas. Ninguém fala dos casos curados com sequelas, Ou a gente pensa nos casos que foram recuperados ou nas mortes, mas ninguém fala nas sequelas. Podem ter sequelas graves em termos de insuficiência renal, em deficiência pulmonar. Eu soube de um caso recentemente de uma pessoa que está com 50% do pulmão fibrosado. Por favor, fiquem em casa. Vamos continuar estudando psicanálise, fazendo as nossas análises online e lutando pelo que nós achamos que é um mundo digno, um mundo melhor, um mundo bacana. E é sobre esse mundo que não é tão bacana assim, que nós vamos falar hoje. Esse mundo em que acho que muitos de vocês conhecem minha posição. O analista não pode ficar indiferente ao que se passa à sua volta. Lacan propõe que o analista esteja à altura da subjetividade da sua época. E nós temos muito a falar sobre o que são, eu diria até no plural, o que são as subjetividades na nossa época, Porque as subjetividades dependem também do lugar em que você está no mundo, não só o seu lugar geográfico, mas o seu lugar simbólico, o seu lugar econômico, o seu lugar de pertencimento, de classe, O seu lugar em função da sua cor, em função da sua idade, em função do seu corpo, em função da sua origem. Tudo isso influi no que a gente chama as subjetividades. A subjetividade do ser humano não é como se diz, independente do fator C. Lacan chama o fator cultural do fator C. Gosto muito de recuperar isso que ele falou lá nos anos 50, que é uma coisa importante, que Lacan vai muito no sentido de Freud, que diz o que o sujeito do individual não é diferente do sujeito do coletivo, é o mesmo, porque o sujeito do inconsciente, o sujeito que é representado por um significante para outro significante, o sujeito submetido e alienado às identificações da linguagem, às identificações significantes, as quais ele é bombardeado desde que nasce até mesmo antes de nascer,
né? Isso é fundamental para a própria constituição do sujeito. Então, o sujeito do inconsciente, que é o sujeito da linguagem, ele é o mesmo sujeito do social, né? E isso é algo muito importante de nós salientarmos de cara. Vou tirar aqui desativar os comentários, tá, gente? Senão fica aí aparecendo vários comentários aí na hora, né? E vamos então pensar o que é isso, né? Como é que esse mundo que nos envolve, ele se constitui, podemos dizer, a partir da psicanálise, né? Através dos registros real, simbólico e imaginário. Nós temos a minha referência aqui hoje é um texto de Lacan, né, de 67, que é a famosa proposição de 9 de outubro de 67 sobre o psicanalista, sobre o analista da escola. Aqui é a famosa e tão polêmica proposição que ele instaurou na sua escola, né, que ele criou, a Escola Freudiana de Paris, e que depois foi, digamos, eu diria que é incorporado ao conceito de escola, que é o passe, né, que é o dispositivo para se colher o que é essa passagem no interior de uma análise do psicanalizante ao psicanalista. Então, neste texto da proposição, né, em que aonde ele avança a questão do desejo do analista, que é o que move realmente uma análise, que nós teremos ocasião, né, de falar sobre isso aqui, né, em algum momento, o que é esse operador lógico que se chama desejo do analista, que não é o desejo do analisante que se tornou analista, não é o desejo inconsciente, burilado, né? É outra coisa, né? É um desejo que emerge no final de análise. Então, nesse texto, em que Lacan articula a entrada em análise e o final de análise, né? Que é um texto fundamental sobre a teorização de final de análise, que, aliás, eu desenvolvo muito no meu livro, e eu trabalho muito esse texto em termos de final de análise, em termos de passe, né, no conceito de escola, no meu livro que se chama A Estranheza da Psicanálise, a escola de Lacan e seus psicanalistas. A escola de Lacan e seus analistas. É sobre a escola, sobre o final de análise, sobre o passe, né, sobre cartel, sobre essa instituição que é um dos maiores legados de Lacan, além do seu ensino, é uma escola que seja digna desse nome, que é a psicanálise, que não é uma associação, né, mas que tem um funcionamento que eu desenvolvo muito aí nesse livro, totalmente diferente do que seria a psicologia das massas, né? É quase que o oposto. Pelo menos essa é a proposta, né? Parece que na prática a gente fica sempre aquém, mas de qualquer forma é a proposta de um funcionamento que seria digno da psicanálise. Bom, mas no final, então, esse texto, que é o da proposição, né, é aqui nesse texto em que Lacan, né, ele articula o que ele chama o início da análise e o que ele chama o fim da partida, aquilo que vai permitir a cada um ser analista a partir da sua própria análise, né? O fim da partida. Então, ele trabalha, teria várias questões né, para serem trabalhadas sobre isso. É aqui onde ele fala da necessidade de uma destituição subjetiva, né, do analista,
né, para ele ser psicanalista, ou seja, o que o analista, como analista, ele não, falei muito nas minhas lives, né, na temporada da psicanálise online, que ele, para estar no lugar de analista, ele não pode estar ali como sujeito. Então, para isso é necessário ele ter atravessado na sua própria análise um processo de dessubjetivação, de desalienação significante. Né? Então tem várias coisas assim, muito importantes aqui nesse texto. E no final, para, eu diria, a nossa surpresa, quando ele fala do funcionamento do interior do que seria exatamente uma escola para a psicanálise, ele abre a questão de como essa escola e os psicanalistas se articulam com o mundo. Né? E aí é que ele diz que, e ele vai chamar a atuação do psicanalista no mundo, fora da sua análise, ele como analisante e também fora do seu lugar de analista, ele vai chamar que é a função da psicanálise em extensão, ou seja, que é a transmissão da psicanálise e a psicanálise fora do divã. Né? E aí ele diz que essa psicanálise tem a psicanálise própria, que é aquela que faz um analista, digamos assim, que ele chama a intenção. Psicanálise em intenção é aquela do divã que se forma um analista, e extensão é o todo mais do que a gente faz. Aqui, por exemplo, estou fazendo psicanálise em extensão, estou transmitindo a psicanálise. E o que ele diz? Que é a psicanálise em intenção. Intenção e extensão são conceitos da lógica de conjunto. A intenção de um conceito é a sua definição, aquilo para o qual o conceito é feito. Então, o conceito psicanálise é feito para tratar alguém a partir do discurso do analista. Né? É aquilo, é a psicanálise, é o dispositivo analítico. Essa que é a psicanálise em intenção. O conceito de psicanálise é esse. E aonde ela mais se aplica é a extensão. É a extensão de um conceito. Então, a extensão da psicanálise é a sua transmissão. Né? E o que Lacan diz que a psicanálise em intenção, ela está articulada, né, boemianamente com a psicanálise em extensão. Ou seja, a minha análise, aquilo que eu fiz na minha análise, que me fez tornar-me analista, né, e a transmissão que eu faço da psicanálise estão totalmente intricadas. Ou seja, e a minha posição como psicanalista no mundo, sobre o qual nós vamos falar hoje. Então, isso ele faz como se uma banda de Mébius. Isso aqui é uma banda, tá? É uma fita, que aliás é uma obra muito bonita, né? Feito de grampos de metal, né? Vocês estão vendo aqui, ó, feita de grampos de metal. É uma obra de arte da artista plástica e psicanalista Ângela Torres Lima, de Belo Horizonte, em que eu posso juntar as duas pontas e eu vou ter aqui, né, um círculo. Mas se eu pegar, vou me afastar um pouco, vamos ver se melhora. Se eu pegar essa banda e der uma torção nela, dou uma torção nela e junto aqui tem um grampo já apropriado, né? Ela fez essa banda de Mébius. Nós temos aqui uma banda de Mébius que tem a propriedade topológica em que, se eu percorrer o dedo, né? Desculpe para quem já conhece isso de cor, mas eu achei legal, né? Já que eu estou fazendo uma live aberta, né? De que essa fita de Mébius, ou banda de Mébius, como se diz, banda Mébius, né? Se eu percorrer com um dedo um lado, né? Aqui, olha, eu vou por aqui, aí volto por aqui, aí eu volto por aqui de novo, aí eu vou aqui, e aí eu vou entrar de novo aqui nessa curva, vou aqui vou por dentro da curva,
volto aqui, daqui a pouco já estou fora de novo e numa continuidade infinita. Ou seja, é uma fita de um lado só. Então, essa é a relação da psicanálise em intenção, ou seja, da análise no divã, com a transmissão da psicanálise e com a atuação do psicanalista na polis. Né? Ou seja, é um lado só, a psicanálise em intenção com a psicanálise em extensão. Dito isso, né, Lacan coloca que aqui, né, nesse horizonte, ele fala de 3 pontos de fuga, de 3 linhas que vão compor essa articulação. E que poderíamos dizer é como ele vai mostrar o mundo a partir da psicanálise. No simbólico, no real e no imaginário. Gente, nós aqui, nesse momento do ensino de Lacan, é 1967, né? 1967. Estamos longe do Lacan borromiano. Lacan vai fazer os nós borromianos, onde que vai falar de real, simbólico e imaginário, como eu tive a ocasião de falar nas lives anteriores, principalmente na última, né? Na penúltima, quando eu falei do inconsciente teatral, também a do Lacan, borromiano, como ele articula real, simbólico e imaginário. Aqui ele mostra, de uma certa forma, os 3 registros, simbólico, imaginário e real, sem articular. Mas, na verdade, estão todos articulados. Isso é uma questão muito mais didática, digamos assim. E aí, o que temos que, no simbólico, o que ele diz? Temos o mito edipiano. O mito edipiano, né, e que ele diz o seguinte, deve abrir esse mito, trabalhar esse mito, permitiria restaurar ou mesmo relativizar a sua radicalidade na experiência. E aqui ele diz que retire-se o Édipo e a psicanálise em extensão torna-se inteiramente alçada do delírio do presidente Schreber. Então ele diz que a psicanálise em extensão, ou seja, no mundo, ela é inteiramente articulada com o Édipo, com o complexo de Édipo. E ele chama a atenção, vou comentar isso, né? E ele chama a atenção, né, do lugar ocupado pela ideologia edipiana relativa ao valor da família pequeno-burguesa na civilização, ou seja, na sociedade veiculada pela ciência. Temos aí, então, eu chamo essas três linhas, como Lacan diz, do simbólico, do imaginário e do real, essas 3 linhas eu chamo de os frontes do psicanalista na polis, do psicanalista na sua prática de psicanálise em extensão. Primeiro, quando ele fala do Édipo, né? Temos várias maneiras de interpretar isso, né? O que ele diz aqui, mas a primeira coisa é que o Édipo não pode ser reduzido a um edipianismo, né? Da ideologia edipiana da família pequeno-burguesa. Ou seja, o Édipo, para Lacan, não é a historinha papai, mamãe, filhinho da família pequeno-burguesa. Muitos analistas, espero que não tantos assim, mas às vezes confundem isso. O Édipo, que Lacan chama de Édipo estrutural, né, é vinculado à linguagem, é a articulação da lei com o desejo.
É um Lacan que mostra como a nossa sociedade, né, a partir de Freud, ela é articulada pelo complexo de Édipo. Né? É o que Freud, é a grande tese de Freud com Totem e Tabu. Né? Com Totem e Tabu, mostrando que a civilização ela é fundada na lei simbólica, que ele, né, faz equivaler ao tabu do incesto, e que é a lei da linguagem, a lei que instaura para o sujeito aquilo que é propriamente falando a interdição, a castração e também o desejo. A lei simbólica a qual todos estão submetidos. E essa lei, os seres falantes, e essa lei está articulada com o desejo, né? Então, essa lei é uma lei que compõe a sociedade e, ao mesmo tempo, compõe, né, estrutura cada sujeito. E é importante pensarmos que isso não se opõe a nenhum tipo de família que fugiria do padrão da família pequeno-burguesa, né? De pai XY, mãe XX, filho designado pelo sexo, etc., e filho biológico. Ora, nós sabemos que existem vários tipos de família. E o complexo de Édipo independe se o pai, né, ou seja, aquele que exerce a função de pai, né, é um XY ou um XX, digamos assim, ou quem exerce a função da mãe, de que sexo seja, né, porque as funções paternas e maternas, elas independem do gênero, independem do sexo. A própria função paterna, Lacan já coloca desde os anos 50, né, como o nome do pai, como o não do pai que está no discurso da mãe. Desse não que não precisa necessariamente ser reportado ao pai biológico, mas é um não tanto para a criança que ela não é um objeto, que ela não é da mãe, um objeto da mãe, quanto um não para essa mãe, mostrando que aponta que essa criança não subsume completamente o desejo dela, que ela não é um objeto. E que esse nome do pai aponta para um alhures, para um outro lugar aonde se dirige o desejo deste ser que se ocupa da função materna. Ou seja, é muito mais complexo do que se pensar, né, uma estrutura tradicional de mamãe, papai e filhinho, né? E mesmo assim nós sabemos que a família tradicional, pequeno-burguesa, como diz Lacan aqui, né, isso não impede de serem feitas as maiores atrocidades, né, e de não ter, e de não impede de que haja filhos que nascem que são psicóticos, que não têm, digamos, a lei, né, a estrutura do nome do pai, e então não é algo que a gente deva confundir o complexo de Édipo em Freud, inclusive retomado por Lacan, com a família pequeno-burguesa. Isso abre um leque de questões as quais nós abordaremos nessas slides, né? A questão da adoção, a questão da homoparentalidade, a questão das novas famílias, né? O que é a função materna, o que é a função paterna, o que é um pai, o que é uma mãe, né? A partir dessa indicação de Lacan e que escapa completamente ao modelo, ao que seria um modelo tradicional e convencional, né, do que ele chama da família pequeno-burguesa. No imaginário. O imaginário, Lacan situa
a psicologia das massas, de Freud. Vocês veem que ele é muito freudiano aqui, né? E no simbólico, a citação dele é o Édipo, né? E nós sabemos, né, antes de passar para o imaginário, que o Édipo lacaniano, né, ele é lido, Lacan lê o Édipo freudiano através das leis da linguagem, e que propõe que a operação simbólica promovida, né, pelo nome do pai, ele vai dar o nome de metáfora paterna, né? Ou seja, que é um Édipo da linguagem que Lacan propõe como estrutural para cada ser humano, e podemos dizer, em termos da sociedade também. Esse Édipo da linguagem é aquele que instaura a lei e a proibição, e a castração e a falta, né? Que nos constitui e que constitui também, podemos dizer, o não todo, né? Que não é possível fazer tudo e gozar de tudo. Nós falaremos disso num outro momento. Mas o segundo ponto que ele diz, né, que é da ordem do imaginário, é a psicologia das massas. Aqui ele faz uma referência, né, já que ele está criando a escola, às sociedades daquela época, as sociedades da IPA, da Associação Internacional de Psicanálise, que, segundo, né, o diagnóstico de Lacan, da época, né, muitas certamente não funcionam mais dessa maneira, né, mas na época, que é o que Lacan diz, tanto que ele rompe com a Associação, né, Internacional de Psicanálise, a IPA, para criar a sua escola num modelo que ele vai tentar que seja diferente, que não reproduza essa psicologia das massas, né? Então, o que Lacan coloca aqui no ponto de vista imaginário, né, nessa linha de facticidade que ele chama do imaginário, é a psicologia das massas, ou seja, aquilo que Freud, no próprio texto que tem esse nome, e que teríamos muito a falar também sobre a psicologia das massas hoje, eu mesmo já fiz vários textos sobre isso, né? Onde Freud estuda as duas massas organizadas, como ele chama, de massa, em termos de agrupamentos organizados, que são o exército e a igreja, né? Onde ele mostra, né, uma estrutura piramidal, onde todos estão, identificados, né, a um líder ou a um significante mestre, e que é esse significante mestre encarnado por um líder que vai coletivizar aquele grupo, né? Então, o exército seria o general, na igreja seria, por exemplo, na igreja católica seria Jesus Cristo, né? Ou então o Papa, que vai responder um pouco desse lugar, né? Dentro dessa hierarquização, né? Que tem que é o que Freud vai chamar, que está no lugar do líder, e que promove, então, a identificação. Dentro dessa identificação piramidal, tem um líder lá em cima que encarna um significante mestre. E todos os que estão aqui embaixo, eles têm uma identificação com esse mestre, né? E uma identificação tal, né, que Lacan acentua aqui o aspecto imaginário. É uma identificação simbólica feita a partir de traços significantes de linguagem, mas Lacan acentua aqui o seu caráter imaginário, o seu caráter de fascinação, podemos dizer assim, de cegueira, né? A ponto dele, e isso é estrutural, né, de quem está nesse lugar, tem esse poder da sugestão em relação aos liderados. E esse poder de sugestão, Freud, ele assimila ao hipnotizador. E esse hipnotizador, ele diz que está no mesmo lugar do hipnotizador, o líder. Então, que exerce então a fascinação,
dos liderados por esse, né? Por esse líder, e promove o que então? Uma identificação vertical, com o líder. Nós vamos pôr o líder aqui em cima e os liderados embaixo, com o líder, né? E uma identificação horizontal entre eles, né? E isso pode tornar a massa um monstro, porque essa identificação com esse líder, né? Acho que muita gente está pensando a mesma coisa que eu, né? Quando nós vemos esses loucos, né, que pegam alguma indicação, né, do presidente, vão repetindo e vão atuando exatamente como numa espécie de fanatismo. O fanatismo é uma identificação tal ao líder, né, que as pessoas perdem a cabeça e são capazes de fazer no grupo e em nome do grupo coisas que elas sozinhas jamais fariam. Mas em nome do grupo autorizadas pelo dizer do líder, isso as permite realizar coisas inomináveis. Então há esse caráter de fascinação, né, que Lacan vai situar principalmente dentro do registro imaginário, apesar de ter esse arcabouço simbólico. E é simbólico a tal ponto, vocês veem como está articulado lá com Édipo de uma certa maneira, porque o diagnóstico de Freud é: por que as pessoas fazem isso? Freud responde: em nome do amor. Em nome do amor, porque colocam de uma certa forma esse líder no lugar de pai, no lugar de um pai ideal, de algo idealizado que encarna um ideal como o ideal do eu de cada um. Então essa idealização é uma grande imaginarização que promove uma inflação, né, de um gozo narcísico, um gozo do grupo, né, desse grupo, entende, composto por esse magma de identificação imaginária, né, onde não se questiona nada. A palavra do líder é uma ordem, né? Então isso e que isso é extremamente perigoso, né? Perigoso porque uma massa pode fazer atrocidade. Basta ser comandada aí, né, pelo líder. Então, diz Freud que esse líder ele está no lugar de um pai, né, que pode estar no lugar do ideal do eu, e que o sujeito faz isso como uma prova de amor pelo líder, esperando de alguma forma também o seu reconhecimento, né? O seu reconhecimento disso que nós temos também muito a falar, porque é a partir dessa psicologia das massas que isso pode né, derivar para o fascismo. E o terceiro ponto, que é, né, a terceira facticidade, é da ordem do real. E aqui Lacan diz: a terceira facticidade real, sumamente real, tão real que o real é até mais hipócrita ao promovê-la do que a língua. Sabe por quê? É hipócrita porque é hipócrita entre aspas, né? Porque ao mesmo tempo a língua não dá conta, porque o real é algo da ordem indizível, é o horror. E Lacan dá o exemplo, o que torna hipócrita a língua, porque ela torna dizível o termo campo de concentração. E o campo de concentração é da ordem do indizível, é da ordem do horror, né? Um horror, né? E que, olha, em 67 a guerra tinha acabado, não, pouco mais de 20 anos atrás, não? E onde foram descobertos os campos de concentração, né, dos judeus, homossexuais e socialistas, e que
né, e que causou um horror e um espanto no mundo inteiro. E ele diz ainda desse campo de concentração e que, né, sobre o qual os nossos pensadores ainda vagam do humanismo ao terror e ainda não se concentraram o bastante. Bom, ainda não tinha aparecido a época dos testemunhos e Primo Levi e tudo mais, né? Mas o que Lacan mostra aqui é que esse real do campo de concentração que faz parte do mundo, do campo de concentração que podemos pensar nos campos de refugiados, ou seja, em todos aqueles campos em que se segrega o que eu chamaria, né, do homo dejectus, aqueles que são dejetados da sociedade por serem mais do que desconsiderados, por serem não considerados da mesma estirpe, digamos assim, do que os humanos. Então, é um mundo articulado pela lei simbólica, pelos times, né, as igrejas, os exércitos, né, e que isso provoca os campos de concentração, campos de refugiado, campos de extermínio, né, como por exemplo o que querem, né, esse governo, né, tenta fazer, né, de aldeias indígenas campos de extermínio, né, que é a primeira coisa, isso também nós podemos falar, né, para que seja possível, né, ou impossível de um campo de concentração, há necessariamente a transformação dos sujeitos em dejetos, ou seja, uma dessubjetificação que torna os sujeitos, né, dejetos, descartáveis, os homens descartáveis, né? A Agamben fala sobre isso também, né? Então, desse homo dejectus é algo que constitui, propriamente falando, também esse real, né, do mundo que causa horror, que deveria nos causar muito mais horror do que ele nos causa, né? E Lacan também merece, né, um desenvolvimento, né? Ele diz o seguinte, parece que é uma profecia, né? Aqui em 67, ele diz assim: nosso futuro de mercados comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. Então ele associa também aquilo que é óbvio, Marx já tinha, né, descrito, mas, né, Lacan, né, que é um grande estudioso de Marx, cita Marx em vários momentos da sua obra, né? Marx já tinha falado no lumpen, né, do exército de reserva do capitalismo, né, dos desempregados, do que eles não servem para nada, né? E Lacan aqui retoma, né, um exemplo do real como a segregação provocada pelos mercados comuns. Isso é o momento do mercado comum europeu. Ainda não existia o conceito de Europa, mas estava, né, começando, né? Nessa época, né, 67 no Brasil, nós já estávamos com os nossos campos de concentração, com o horror da ditadura, com a perseguição política também já acontecendo aqui no Brasil, né, algo da ordem desse horror. E podemos nos perguntar por que nós não nos horrorizamos mais com o que a nossa história desvela, né? A meu ver, Lacan aqui chama a atenção de que não se concentrou ainda o suficiente nesse horror do que é a segregação e os campos de concentração. É desse horror do qual o analista também dá conta, né? Dá conta porque isso faz parte da nossa subjetividade. Todos nós, na nossa subjetividade, nós somos sujeitos e objetos na nossa fantasia. Então, nós sabemos,
e podemos ser tratados como objetos pelo outro, como nós podemos também colocar o outro no lugar de objeto, tanto de objeto de desejo, valorizado, como objeto dejeto. E parece que a nossa humanidade, ou melhor, a nossa desumanidade, ela vira e mexe, ela estruturalmente tem algo que coloca os outros nesse lugar do dejeto, o homo dejectus, como eu chamo. Então, isso é algo que é feito a partir do mercado, né? Nós vamos ter ocasião de falar sobre, né, os laços sociais, inclusive o discurso do discurso capitalista. Lacan, aí, muito tempo mais tarde, quer dizer, não tanto, né, uns 4, 5 anos depois, ele vai falar sobre os discursos como laços sociais, e vai colocar, né, em 74, né, nem 10 anos depois, o discurso capitalista, o laço social capitalista, como um laço social, né, extremamente pernicioso, que na verdade é um falso laço social, né? Nós estamos vendo aqui nesse momento como Lacan articula já a questão do mercado, a segregação, e historicamente aquilo que aconteceu na Europa com os campos de concentração nazistas, né? E a necessidade, como ele diz, os nossos pensadores não se concentraram bastante nisso. Será que os nossos pensadores brasileiros, se concentraram o suficiente sobre os nossos próprios campos de concentração, né? Sobre o que foram os nossos desaparecidos, os torturados, os mortos, né, pela ditadura? Então isso, gente, não é um assunto, olha, eu estou falando sobre dos outros escritos. Isso é um assunto que concerne a psicanálise, que concerne os psicanalistas. E nós temos instrumentos que a psicanálise nos dá para, como dizer, para fazermos existir a psicanálise na polis e trazer algo de um esclarecimento e até lutar contra determinadas conjunturas onde isso é mais forte, né? Para que a psicanálise tenha alguma função, digamos, no mundo. Então, nós temos aí esse mapeamento, né? Falei de uma forma um pouco rápida, mas que levanta inúmeras questões, né? E que eu dou subsídios para vocês pensarem, né, no que está acontecendo, né, no Brasil, né, a partir desse simbólico, onde nós vemos, né, uma ministra que reduz, né, toda a multiplicidade do que são as famílias, os sexos, os gêneros e tudo mais, a um convencionalismo religioso completamente fora, né, da realidade. Vemos uma estrutura de grupos extremamente perniciosos e que são capazes de fazerem atrocidades, né, como vem acontecendo. E temos os bolsões de miséria, os bolsões, né, que estão cada vez mais segregados, de pobres, índios, etc., que vão pouco a pouco formando campos de concentração. Então, o que eu estou propondo é que a gente trabalhe psicanaliticamente e que essas questões, que são questões da polis, do nosso mundo, que é estruturado em real, simbólico, imaginário. Porque o psicanalista, eu volto a dizer com Lacan, ele precisa estar à altura da subjetividade de sua época. E é isso, minha gente, que a gente tem que tentar para estar à altura, né, da própria psicanálise. Então vou encerrar por aqui.
Até domingo que vem.